E existem diversas maneiras da gente utilizar o SaaS no nosso projeto, tá, pessoal? Para esse curso eu vou utilizar uma maneira bem simples, tá? Que é instalando uma extensão do próprio Visual Studio. Essa extensão, o nome dela é Live SaaS Compiler, beleza? Só que antes da gente instalar essa extensão, apenas para alinhar, eu fui na minha área de trabalho e criei uma pastinha, né, com o nome curso SaaS. Né? E depois aqui no Visual Studio eu fui lá em File, Open Folder, né? E simplesmente abri essa pasta, beleza? Uma vez que a gente entendeu isso, agora aqui no canto esquerdo, né? Na última opção aqui em Extensions, eu vou clicar aqui, né? Que seria as extensões, e vou procurar por Live SaaS Compiler, né? Que seria Compiler. A primeira opção que aparecer, pessoal, eu vou clicar nela e vou clicar em Install, né? Para instalar. A instalação é bem rápida, tá? Então aqui ele já instalou, eu vou fechar e vou voltar lá para a minha pastinha. Aqui dentro, galera, eu vou criar um arquivo index.html, tá? Então eu vou criar aqui, cliquei aqui em New File, tá? Na primeira pastinha, né? No primeiro arquivinho. E vou digitar index.html. E para esse HTML eu vou criar uma estrutura padrão, tá? Então para isso eu vou digitar HTML e vou selecionar aqui o HTML5, tá? Vou mudar o title dele aqui para curso SaaS. E apenas isso, pessoal. Agora, galera, o que a gente vai fazer, tá? Uma vez que a gente já instalou a extensão, tá, do Live SaaS Compiler, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma pastinha, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui em New Folder e vou colocar para ela o nome de CSS. E aqui dentro eu vou criar a nossa folha de estilos, né? Então, eu vou clicar aqui em New File e vou colocar o seguinte, estilos.scss. Dessa vez eu não vou colocar, galera, .css, e vocês vão entender por quê, tá? Colocando SCSS, que já é a extensão do SaaS, automaticamente, né, o Visual Studio já reconhece esse cara como um arquivo SaaS, beleza? Então eu vou dar o Enter. E aqui para o meu index, pessoal, eu vou colocar a minha folha de estilos. Então, embaixo do title, eu vou digitar aqui link, né? Vou dar um tab e ele já entende, né? Que é uma folha de estilo aqui, style sheet. E para o meu href, eu vou colocar o seguinte, galera. Eu vou colocar ponto barra, vou colocar css barra e aqui sim, pessoal, eu vou colocar estilos.css, mesmo sem o nosso arquivo estilos.css, mesmo ele não existindo aqui. Tá? Por quê? Porque tudo que a gente fizer aqui no estilos.scss, quando a gente compilar, né, ou seja, quando a gente interpretar esse código, automaticamente ele já vai criar o nosso arquivo estilos.css. E a gente vai fazer aqui e vai ficar muito mais claro isso. Vamos lá. Então aqui, galera, eu vou colocar um estilo qualquer, tá? Então, por exemplo, como eu não tenho nada, eu vou colocar apenas para o body. Eu vou falar que o body vai ter aí um background color vermelho, por exemplo, tá? Então eu vou aqui no meu estilos.scss e vou dizer o seguinte, que o meu body vai ter aí um background color com a cor vermelha. Vou colocar aqui o red, beleza? E quando eu salvar, pessoal, então vou salvar, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso compilar, né? Então ele está salvo aqui, mas eu preciso compilar esse arquivo. E para isso é muito simples. Aqui embaixo no Visual Studio, galera, depois que a gente instalou aí a nossa extensão, né? E a gente criou aqui o arquivo, né? Estilos.scss, ele vai habilitar essa opção aqui, ó, Watch SaaS. Quando eu clicar nela, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir um terminalzinho aqui, né, falando que está assistindo, né, esse evento que a gente acabou de fazer, e automaticamente, pessoal, aqui ele já criou o nosso arquivo estilos.scss, é muito bacana, tá? E se eu de fato vier aqui no meu index.html e, por exemplo, rodar aqui o live server, né, que a gente tem esse cara aqui, ou eu poderia rodar o live server, pessoal, que é uma extensão do Visual Studio que eu já tenho instalado, tá? Ou você simplesmente pode abrir aí o arquivo index.html a partir da pastinha que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então aqui eu vou rodar o live server. Ó, e o nosso fundo ficou vermelho, tá? Então, ou seja, a gente já vê que o nosso CSS gerado a partir do SaaS, ele está funcionando, tá? Então, ou seja, a gente conseguiu aí instalar o SaaS através da extensão Live SaaS Compiler, né? E a gente já conseguiu também criar
o nosso arquivo estilos.css, que é o mesmo arquivo que a gente tinha criado inicialmente lá no nosso index, beleza? Então esse primeiro vídeo foi mais em instalação, galera, e nos próximos vídeos a gente vai ver aí como que funciona, né, as outras coisas bacanas do Sass, como variáveis, mixins e muito mais. Um grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos.